Boa tarde, pessoal, tudo bem? Me chamo Letícia, estamos aqui com mais uma live hoje, começando mais uma live. Hoje teremos ninguém mais, ninguém menos do que a doutora, advogada, criminalista, familiar, enfim, Ana Beatriz Nogueira. Hoje ela vai conversar com a gente sobre as pautas e as questões femininas, né? A dificuldade que é a mulher hoje na sociedade, a luta pela igualdade do gênero, as mulheres na política, como a gente luta para alcançar, para ter voz e conseguir um lugar de fala. Então, vou começar hoje com um trecho de um livro dela, do segundo livro dela, O Som das Vozes Caladas, dos Gritos Abafados da Submissão, um grito de socorro. Esse é o segundo livro da doutora Ana, como vocês podem ver. E em breve vai estar disponível para vocês. Agora eu vou convidar ela para participar da nossa live. A doutora Ana, ela é especialista, o nome dela é Ana Beatriz Nogueira, ela é especialista em toda essa causa feminina, nas lutas, da luta da mulher contra a igualdade de gênero, a justiça, a mulher na política, e ela está lançando o seu segundo livro e ela vai contar um pouco pra gente sobre o que aborda, algumas histórias e a parte histórica disso tudo, de como a mulher chegou até onde ela chegou hoje, com, né, as suas falas, os seus direitos, e hoje ela vai contar um pouco pra gente desse lado histórico da luta feminina. O título do livro é Mulheres, um Grito de Socorro, e é um livro inspirado em histórias de mulheres que lutam por justiça e igualdade de gênero. São diferentes histórias sobre mulheres que sofrem violência doméstica, abuso sexual, discriminação em locais de trabalho, e é o que ela vai falar hoje, né? Sobre o abuso, o assédio também, são tópicos que ela vai focar hoje durante a live. A gente está tentando aqui a conexão com a doutora. Eu acho que agora foi. E a Você pode câmera... virar a câmera, doutora? Isso. Peraí, o que eu faço agora? Virar a câmera. A câmera está para o outro lado. É isso que eu tô procurando, já que eu viro a câmera. É na setinha. Não, isso você vai mandar. Tô procurando a setinha, meu anjo. Aqui é para inverter. São duas setinhas do lado da câmera. Da câmerazinha. A senhora deixou sem a imagem. Peraí. Isso, agora inverte. Isso, Agora.
Gente, tudo bem? Muito boa tarde. Já fiz Boa a sua apresentação, tarde. mas eu posso fazer de novo. Estamos aqui com a Ana Beatriz. Eu aproveitei também, li um trecho do seu segundo livro, que você está lançando agora, que chama Mulheres, um Grito de Socorro. Eu li o seguinte trecho: o som das vozes caladas, dos gritos abafados, da submissão. Um grito de socorro. Que eu acho que é o que muitas mulheres passam hoje. Não é, doutora? Acho que a senhora pode contar isso um pouco melhor pra gente. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui no DR1 e com vocês. E agradeço o convite da doutora Ana Cristina. Agradeço. Bom, na verdade é muito a falar, né? Eu me atei neste livro em especial com a relação das mulheres na política. Porque muita gente conhece, sim, os movimentos e passa por dificuldades, mas não conhece a história, né? Como que tudo acontece. Tá lá no passado, tá? Eu posso iniciar dizendo que na metade ainda do século XX, as nossas avós tinham limitações nas escolas porque os homens, né, entendiam que a mulher condições mentais mesmo, né, de ir além de prendas domésticas. Então a mulher era simplesmente usada como dona de casa e com a dificuldade de até alcançar um nível universitário, uma faculdade. Mas retomando, eu queria dizer que com a nossa Constituição em 88, somente 10 anos depois é que inseriu um artigo em que veio os nossos direitos sociais, ainda não chegando à questão de gênero, muitíssimo importante. E esses movimentos eram muito pequenos, calados, as vozes não ecoavam. E o que aconteceu? A ONU, em 2020, se preocupou e começou a efetivamente dar mais voz a todos esses movimentos. Por quê? Porque a nossa história ela é toda elencada, a nossa história ocidental, né? Por uma questão judaico-cristã, onde, eu repito, a mulher não tinha direito a um estudo, era prendas domésticas. E os movimentos, então, existiam sim, desde o século XIX, na verdade, e foram crescendo. Mas, para crescer e ecoar a nossa voz, a gente precisou, inclusive, dessa Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU, que nos ajudou muito, mas que não chegou às questões de gênero. Bom, chegado a isso, os movimentos começaram a crescer e as vozes começaram a ecoar. Essa história é uma história bastante longa, que eu convido que leiam o meu livro para poderem entender, e eu vou me basear um pouco mais nos dias de hoje. O que ocorre? Nós tivemos só em 2006 a Lei Maria da Penha, em que, depois de tudo que ela passou, nós conseguimos alguma coisa em relação ao feminicídio. Por que eu digo alguma coisa? Porque o feminicídio é o último estágio. Na verdade, a violência contra a mulher, ela começa no assédio. Isso precisa ser muito, muito pautado. O assédio moral, antes mesmo do assédio sexual. É o assédio patrimonial, enfim, são diversos tipos de assédio. E como esses movimentos podem ter uma voz perante ao Estado, com a mulher na política, com a mulher dentro da política. Porque nós temos, sim, alcançado conquistas como, por exemplo, muitos homens se safaram de serem presos porque existia a legítima defesa da honra, o que é um absurdo que só em 2023, recentemente,
Isso acabou. Foi uma vitória? Foi, mas ainda é muito pequena. Estamos sendo atacadas também pela mídia. Que amparo nós temos? Nenhum. Também temos a questão da mulher no trabalho. A partir do momento que ela entrou no mercado de trabalho, volta de assédio começou. E não só isso, como para entrar-se no mercado de trabalho, cada uma pode narrar a sua luta. E para permanecer, chegar ao poder, então, dentro, por exemplo, de uma empresa, é algo muito, muito difícil. E muitas passam por problemas seríssimos, mas se calam ou quando falam, a própria empresa ou qualquer local de trabalho que ela atue não tem efetivamente esse tipo de, digamos, reclamação, né, chegar a um que seja, elas são até depois mandadas embora. E fica por isso, né? Isso não, eu não digo a uma mulher, eu digo ao coletivo, né? Não, eu digo a todas as mulheres, porque às vezes o assédio não é só a uma funcionária. Vai da funcionária para gerente, quando consegue chegar à gerência. Às vezes várias passam pelo mesmo superior e nada acontecer. Então, assim, é uma situação que a gente tem que se preocupar com, porque a gente fala muito em feminicídio, tem que falar, né? Por exemplo, posso citar o que aconteceu no dia de hoje. Uma menina de 19 anos estava sendo mantida em cárcere privado e a família dela, provavelmente por questões que a gente sabe de traficantes, né? Não conseguia chegar a ela. Ela ainda tinha comunicação com a avó e com alguns parentes, onde ela narrava em alguns momentos que ela podia o que ela estava passando, e ela hoje foi encontrada morta com um tiro. O que aconteceu? O companheiro, a polícia comunicando que tinha encontrado ela já morta. Só que antes dessa ligação, ele ligou para a avó da mulher e disse que fosse dela, ou para a mãe, a filha, que ela estava. Então eu pergunto, como é que um homem comunica à família, sabendo já e tendo provas de que ela estava sendo mantida em cárcere privado, e a avó tem todos os prints, inclusive a menina escreveu um caderno do que ela passava lá, né? E a delegacia, e o policial, sabendo que a ligação dele anterior foi por escrito, busque sua filha que está morta, mantém este homem livre. Simplesmente é inaceitável. Inclusive a fala no jornal Cedo da Manhã, ela é interrompida, não desmerecendo a morte recente de um porteiro, com a morte do porteiro. Não estou desmerecendo hipótese nenhuma. Mas é aqui, né? Todos somos iguais. Não desmerecendo a morte dele, mas a própria mídia desmereceu a morte de uma mulher. Né? A própria mídia. Inclusive, nós só chegamos ainda de uma forma muito, digamos, forçada. Eu posso até mencionar que isso começou quando atingiu pessoas de alta relevância públicas. Então, quando acontece com essas pessoas, na mídia, até tem leis em relação a isso, né? Pequenas, mas aconteceram. Nós não tínhamos a medida protetiva, né? Ela aconteceu
quando uma atriz teve problemas. Então, a mulher comum, a mulher da periferia, a mulher do... Nós, advogadas, empresárias, o que quer que seja, qualquer profissão, pode ser uma dona de casa, nenhuma de nós merecemos passar por nenhum tipo de violência. E também é necessário dizer que o stalking está muito grande. O que significa? Eu vou explicar. Muita gente entende que a Lei Maria da Penha, ela só atinge quando é o marido, e não é. Pode ser um ex-companheiro, pode ser um irmão, pode ser um vizinho, um parente muito próximo. E, inclusive, está ainda tramitando, e eu espero que isso dê certo, da Lei Maria da Penha de mulher contra mulher. Porque isso também acontece. E muito, né? E o que eu queria dizer também em relação a isso? Que as pessoas não têm como adivinhar, né? Quando conhecem alguém, eu digo no relacionamento íntimo, que o homem tem um desvio de caráter, de problema psiquiátrico. Então, isso não se justifica. Muitas vezes, as penas são atendidas por essas questões, feito por homens. E o que acontece? Desculpa a repetição. Muitas vezes, essas mulheres, para terem essa medida protetiva renovada, elas têm que estar atentas a isso, inclusive, ou com efetivação do Estado, né? Elas precisam comunicar. Então, o contato delas, quando elas têm um advogado, porque a defensoria ainda é muito falha nisso, quando elas mantêm um contato com o advogado, ele ainda tem que uma medida independente da situação. É outra coisa que deveria, desculpe, constar na lei pelo menos um tempo maior. Porque a mulher fica sem saber o que fazer. Na maioria das vezes, ela tem que sair de casa. Quando é no trabalho, ela sai do trabalho. Já perde emprego, né? Já perde a única fonte de renda que ela tem por algo E não, que não e não é só isso. Ela não é só atingida, ela, mulher. Ela também é atingido quem está por perto. Então, são os filhos, quando ela os tem. São avós, a família inteira quer. E a família inteira é ameaçada. Porque eles não têm medo. Eles são presos, ficam um certo período e são soltos. Ou fogem e nada é feito. Então a mulher, na política, que a gente precisa muito, e aí eu gostaria de deixar o meu parabéns à Marta Rocha, que ela não trabalha só com isso, mas é uma pessoa que trabalha desde o início, que entrou para a Polícia Civil, com diversas questões da sociedade e da mulher, né? É uma das pessoas que a gente tem que dar parabéns, porque a história dela é linda, ela venceu muitos obstáculos e conseguiu chegar lá. Mas a gente não pode ficar só com uma. E cadê o poder? Cadê o Estado? O que vocês fazem para a gente? Os nossos movimentos cada vez são maiores, as nossas vozes ecoam entre nós mesmas. Não adianta isso. Tem que chegar ao Estado. O Estado, a nossa Constituição, 10 anos depois, nos deu os direitos civis. 10 anos depois de promulgado em 88. A ONU que se preocupou. E em 2024 veio uma análise... 2024, não, perdão. Em 2022 veio uma análise também pela ONU
em que, veja bem, aonde nós chegamos, 5 estados brasileiros têm o maior índice de feminicídio. São Paulo está em primeiro lugar. Rio de Janeiro vem logo atrás. Em 2017, era uma mulher morta a cada dia. Sinceramente, estamos em 2023. Esse gráfico, você acha que está correto? Não, não está. Se a gente olhar noite e dia, procurar, uma mulher é morta a praticamente 15 em 15 minutos. E nem posso falar de quem está na periferia, porque não tem acesso à rede social, não tem acesso nem à cultura, porque ela é privada até da cultura. Ela entende que ela está ali para servir o homem e não tem ninguém para fazer nada. E a senhora ainda vê essa diferença, além da diferença, né, de gênero, obviamente, mas a diferença econômica, socioeconômica, de quando uma mulher na periferia é morta e uma mulher na zona sul é morta. Até na mídia, dentro da política, no meio político, no meio da sociedade, até isso percorre diferente? Sim. Né? A mulher, ela tem que ser protegida independente de localização, idade, religião, cor, raça, o que for. E o que acontece? Só quem tem, no momento, muita condição de contratar um advogado criminal para levar adiante a sua, é que, em tese, fica protegida. Em tese. Ainda não está totalmente protegida. É um absurdo. E assim, o que você vê, o que você acha que quando a mulher conseguir ocupar o mesmo cargo, ainda falta muito, como a gente sabe, é uma caminhada muito lenta, que aos poucos nós estamos conseguindo. Mas quando as mulheres conseguirem chegar num patamar igual, ou pelo menos muito próximo aos homens na política, como é que você idealiza a sociedade hoje? Porque hoje uma mulher é morta pelo marido, acompanhante, enfim, namorado, e não é anunciado. As pessoas já ocultam essa informação, meio que escondem isso. Você acha que daqui a alguns anos, quando as mulheres estiverem mais à frente, com outro pensamento, a sociedade estiver outra, você acha que isso vai mudar? Olha, eu acho, eu espero, né? Eu espero muito que mude, sim, o mais rápido possível. Mas eu acho também, não posso deixar de falar, que a mulher, ela precisa ser unida. Tá? Nesses movimentos existe união. Mas existem mulheres que não necessitam entrar em movimentos, mas podem. Hoje em dia a gente tem a mídia. Como eu disse, na periferia não vai chegar, mas chega em outros locais. Então, o que eu acredito é que toda mulher que tem algum tipo de destaque, no sentido de ser ouvida, ela pode contribuir muito. Seja através de uma revista jurídica, a qual eu sempre escrevo, seja através de livros, seja através de uma conversa com a vizinha. Essa história de mulher não mete a colher, acabou. E tem muita mulher que eu vejo, inclusive na rua, já vi gente, discussão de namorado com namorada, e eu não quero saber, eu me meto. Se eu vou apanhar, ele vai ser preso, porque eu vou chamar a polícia, entendeu? E a polícia vai ter que prender. Mas eu vou ajudar. Agora, isso cabe a cada uma. Né? Como um homem, precisa nos ajudar também. A gente tem que ter o homem do nosso lado. Hoje em dia, eu até posso dizer que a gente conquistou, digamos aí, uns 10%, talvez chegando a 15%, da parte masculina, que já consegue entender a nossa questão e que até em alguns movimentos está presente. Mas a gente precisa alcançar mais homens. Então a nossa fala tem que chegar primeiramente a que eles entendam, né,
que nós passamos por muitas dificuldades e no momento, por exemplo, na última eleição, nós vimos grandes mulheres se candidatando a deputada federal com uma enormidade de votos e nenhuma delas entrou. Eu não vou dizer que houve erros de eleição, não é isso. Eu vou dizer o seguinte, que pela quantidade de votos que eu visualizei, porque eu acompanhei mulheres de luta, mulheres guerreiras que poderiam estar no poder, elas perderam por muito pouco. Então, eu até digo, quem quer que essa luta chegue, eu não diria ao fim ainda, mas que ela chegue a um denominador comum, aonde a gente consiga até atingir as periferias, que isso é muito, muito importante, precisa também entender que a educação do policial, ela tem que ser revista. Muitas vezes você chega com a cliente na delegacia totalmente desfigurada e leva de 5 a 6 horas e ela desiste. Ou é assim que ela é tratada. Agora, recentemente, eu acho que não tem nem um mês, as DEANs foram obrigadas a ficarem abertas 24 horas. Então, antes nós tínhamos hora. Então, olha só, a mulher tinha hora para ser violentada e chegar a uma DEAN. E eu digo mais, nós não temos DEAN em todos os lugares. Então, todas as delegacias precisam atender as mulheres a qualquer hora, com todo o respeito que elas merecem. E se a mulher chega machucada, ela tem que fazer o exame de corpo de delito. E eu já cansei de ver delegado que não é necessário. E assim, a gente percebe, desde o contexto histórico, essas barbaridades, digamos assim, né? Esse desprezo com o sexo feminino. Se você parar para perceber, as mulheres tiveram direito ao voto muito tempo depois. E foi uma luta, né, absurda. Então, assim, essa questão é de quanto tempo atrás, assim, falando historicamente, de fatos históricos, essa diferença, essa luta que nós mulheres enfrentamos, né, pela igualdade, pela justiça, vem como, vem de aonde, como surgiu, como é que você pode explicar? Olha, na verdade, as mulheres começaram a se unir de uma forma que a voz não ecoava, porque eram poucas que tinham coragem de enfrentar até os maridos, no século XIX. Mas ainda, como eu disse, em meados do século XX, as nossas avós ainda tinham um problema que não só na escolarização era apenas domésticas, como eu posso falar também que a mulher era casada e tinha que usar o CPF do marido. Ela não tinha direito ao CPF próprio. Não é só o voto, né? A primeira conquista foi usar o próprio CPF. Depois veio a questão do voto. Então, historicamente, tentando resumir, essa luta do século XIX, né, vai aumentando ao século XX, aumentando ao nosso século XXI, e na metade do século XXI, a gente começa a ter realmente um movimento maior, né, de mulheres que agora, vale dizer, mas está aparecendo e as negras, né? Por que não? O movimento dela já existe há mais tempo, mas agora nós conseguimos ver algumas mulheres negras em cargos de poder, ainda pequenos, mas graças a Deus conseguimos. E é interessante também como para as mulheres a luta é sempre mais parenta ser, né? Sempre mais complexa, porque envolve, além da questão do gênero, a questão socioeconômica e a questão da cor, da raça. Então, assim, aquele ditado, uma mulher negra ainda
mulher branca, parando para pensar. Porque ela Sim, luta mais. desculpa. Sim, a mulher negra, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? A desembargadora, eu chamo assim, mas ela está aposentada, Caetano. Primeira no Brasil, primeira desembargadora negra do Brasil. Ela tem um livro que se chama Rosa Negra, que eu recomendo que todos leiam, porque ela conta a história dela, a dificuldade dela, e que por muitas vezes ela quase desistiu. Muita sorte, e por bênção divina, ela se casou com um homem que entendia a luta dela. E foi junto a ele, meus cumprimentos, senhor Maurício, que ela conseguiu chegar onde ela chegou. E ela ainda luta muito, ela não parou. Embora aposentada, ela ainda luta muito pela igualdade da mulher. No caso dela, a mulher negra, mas tanto eu quanto ela, também com a mulher branca, com a mulher indígena, com a mulher da periferia, com a mulher de qualquer idade, enfim, todas. E a preocupação que que eu tenho e que ela tem, e outras pessoas que também me acompanham nos bastidores, como por exemplo a delegada, embora não seja João Dean, que entende muito bem o que é a questão da mulher, a gente vai fazendo um trabalho nos bastidores, mas é o que eu disse, enquanto a gente não tiver no poder, o Estado não der efetivamente o poder para a mulher, né? Não consegui muita coisa não. Agora, eu acho que tem dois, se não me falha a memória, porque é muita informação, o presidente colocou uma mulher, finalmente, na lista sextupla. E eu espero que ela entre e que faça um bom trabalho, né? E que ela não seja impedida pelos homens de nos representar. Isso aí é mais uma conquista que ainda não está efetivada, porque ela está numa lista, ela vai ser votada, né? Então, como eu disse, né, a voz da mulher, até o título do meu livro, é que nós temos uma voz que não ecoa, que ela é calada, que a mulher ainda é vista, sim, como submissa, e a questão cultural, ela melhorou muito, sim, mas desde a ONU, que atentou para isso, e, enfim, a história é história, gente, tá? Começa no século XIX, repito, estamos no século XXI, estamos tendo algumas conquistas, mas ainda muito pequenas. E precisamos ter os homens ao nosso lado. Muito, muito. E assim, um OBS é importante lembrar também, que a sororidade é importante, mas os homens também colaborando e ajudando, dando ainda mais força para essa luta é essencial. E também é curioso ver, né, mais o OBS, como as mulheres lutam diariamente para tentar conseguir chegar no mínimo do que os homens conseguem. Quanto esforço elas passam durante o dia enfrentando coisas que eu acredito né, nós que somos mulheres, nós temos lugar de fala. Muitas vezes passam por coisas que eu tenho certeza que muitos homens não passam na rua e mesmo assim a gente ainda consegue ir atrás, lutar atrás, tão quanto eles, e mesmo assim a gente não tem o devido reconhecimento, digamos assim, igual a eles. Então, eu acho que é sobre isso também que a senhora traz. E agora, já que a gente abordou tanto sobre esses fatos e esses exemplos, eu gostaria que a senhora agora focasse um pouco mais no seu livro, aproveitando que a gente vai chegar na reta final da live. Antes da senhora fazer as considerações finais, eu queria que você falasse um pouco do seu livro, que eu mostrei aqui no início, antes da senhora entrar, li algumas citações. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre ele, seu segundo livro. Bom, então, o meu livro, este livro, ele se refere justamente à história, né? Das mulheres, da luta das mulheres
porque tudo foi criado no Ocidente com a questão judaico-cristã e que entendia a mulher como um ser inferior. E veja bem, olha como é engraçado. Quem gera o filho não é a mulher? Quem sente as contrações não é a mulher? Então, eu vou fazer uma pegadinha aqui. Um homem tem uma dor de cabeça ou uma gripe, ele se joga na cama. A mulher toma um comprimido e vai trabalhar. Uma febre, doutor, uma febre. Já é motivo. E acho muito engraçado que o homem que é gerado pela mulher não consiga enxergar a própria mãe, porque muitas vezes tem isso, né? A educação dentro de casa, sim, que é importante, embora não esteja no meu livro, estará no próximo, a questão dos adolescentes na mídia. Nós temos que nos preocupar muito com isso. Porque o adolescente, ele vê a mãe sendo agredida, às vezes ele tenta se defender a mãe, coitado, e acaba apanhando do pai, ou ele acha que aquilo ali é normal. Ele não entende que aquilo ali está errado. Ou, às vezes, ele até vai à polícia. Já vi adolescentes indo à polícia, ele não é ouvido, porque ele é um adolescente, ele é menor de idade. Eu acho que a minha mensagem fica: quem quer que você seja, independente de questão de gênero, independente de idade, raça, etnia, o que quer que seja, faça a sua amiga do lado, a sua vizinha, entender os direitos dela, porque muitas não conhecem nem as leis. Aliás, vou até além. Muitas não conhecem sequer a nossa Constituição e as modificações. Muitas mulheres não têm acesso a uma televisão para ver um jornal ou um jornal físico. Se aquela mulher está machucada, se ela está começando a não ir aos ambientes, alguma coisa está acontecendo. Tenta ajudar. Muitos vão se negar. Isso é certo. Muitas têm medo. Procure mostrar que tem caminhos. Que a gente tem, hoje em dia, muitos movimentos que podem abraçá-la. É difícil? É, porque lida com o psicológico. Elas ficam sem autoestima nenhuma. Muitas vezes elas não conseguem sair da cama, sem entender o porquê, sem poder mais raciocinar. E a agressão, né, a agressão física, não só física, como a psicológica também, além de deixar marcas fisicamente, deixa emocionalmente. Porque a gente vê mulheres traumatizadas, né? Primeiramente, inicia pelo assédio moral e psicológico. Depois é que vem o assédio sexual ou a violência sexual. Isso é muito importante que seja dito. O homem, ele não, de repente, ele não fica violento. Ele começa... Todo mundo fala que limita a roupa. Nem todo... De diversas formas. Chamando ela de burra, ou dizendo que o que ela está falando não tem uma conotação, ou que não tem fundamento, e por aí vai. Até ela mesma acha que ele, até muitas vezes, pode ser um grande empresário, que quer que seja, ela dependa financeiramente dele, e ela vai se deixando levar, e vai ficando escondida, e não reage. E não sabe, e muitas, quase que todas, têm vergonha de falar para a família o que está passando. Sim. Vergonha de expor o que está acontecendo entre o casal. Com certeza. E assim, eu gostaria de saber, aproveitando aqui esse espaço, um conselho, uma dica, alguma observação que a senhora pode fazer em relação a esses casos. Alguma mulher que nos siga ou que vá ver esse vídeo futuramente, no futuro distante ou no futuro próximo, porque essa live vai ficar gravada, vai ficar salva. Uma mulher que esteja passando por isso agora, esse tipo de abuso. A
senhora tem algum conselho que ela possa fazer, uma atitude que ela possa tomar, uma dica? Bom, primeiramente tem que ligar para o 90. O que eu, infelizmente, vou dizer que o 90 nem sempre atende. Então, o que ela pode fazer é, de início, ela pode gravar, se ela tiver ainda o celular na mão, porque muitas vezes é tirado dela isso, caso ela tenha, né? Ela pode gravar agressões verbais, falas em que ela é menosprezada, isso tudo serve de prova. Ela precisa mandar mensagens para uma amiga de confiança, se ela não quer falar com a mulher, desculpa, com a família. Ela pode procurar pela internet, se ela tem acesso a grandes movimentos, e escrever por lá o que ela está passando, já dizendo de cara aonde ela se encontra, o nome dela, porque muitas vezes o homem pode reparar e aí ela perde o acesso ao computador, ao celular. Aliás, geralmente é o que isso começa a acontecer, né? E quando, por exemplo, no caso, ela achar que ela não está sendo, não tem como, né, chegar na mídia, é difícil, mas ela pode falar com o porteiro, pedir ajuda ao porteiro. Se ela não tem um porteiro, se ela está na periferia, a coisa é com o Estado, porque fica difícil, né? Lá a gente não tem nem delegacia, então ela vai falar com quem? Ela muitas vezes não tem internet, com quem que ela vai falar? Então eu acho que os jornais são muito importantes, podem fazer um grande trabalho, a mídia ela é essencial, e elas podem procurar também, através de, quando tem acesso, volto a dizer, à rede social, sentiu que está sendo, de alguma forma, por exemplo, nós não falamos de violência patrimonial, né? E é muito sério. Quando ela está se relacionando com um homem e ele começa a pedir, compra não sei o que para mim, coloca no meu nome. Gente, desconfia. Desconfia, porque não é bem assim. Me empresta seu cartão de crédito. Desconfia, né? Porque já é ali uma tentativa de usufruir do que ela tem. Muitas vezes ela não tem muito, não importa o que ela tenha, mas é uma forma também de deixar ela fora do mundo, sem poder até se deslocar para qualquer lugar. Isso no caso, então, seria uma tentativa do homem de prender a mulher também. O cárcere privado, ele é muito antigo. Isso não é de hoje, não. Só que anteriormente, o que acontecia? A mulher se sentia em cárcere privado, aí voltando à história, mas não achava que isso era cárcere privado. Achava que a obrigação dela era colocar o filho na escola, dar alimentação ao marido, passar a roupa do marido, lavar a roupa do marido, cozinhar. Não que isso seja demérito nenhum, não. Mas ela tem direito a ter a vida dela. Se ela quiser ser uma dona de casa, nada contra, mas que ela seja respeitada enquanto dona de casa. Enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto avó. Enquanto uma figura feminina, que muitas vezes enquanto figura feminina. Pelos seus próprios parceiros. Também, essa história de cota não resolve nada, não. Nós não somos cota. E não podemos ser tratadas como cota. Nem minoria. E muito menos minoria, porque existe muito mais mulher do que homem no mundo inteiro. É um absurdo. Esse caminho, esse artigo, ele está praticamente baseado na história, só uma pincelada, porque é muita coisa para escrever, né? Uhum. E o que eu queria dizer é que a gente também tem
entendo eu, né? Com 38 anos de militância, não só como mulher, mas acabei voltando o meu trabalho também para a mulher. A gente também precisa descobrir um outro meio, que é o meio da literatura. Porque o livro, às vezes, chega. O jornal, às vezes, chega. Mas a internet, muitas vezes, ela nem ajuda, ela atrapalha. Eu posso citar, que eu falei no início da live, o stalking, que a mulher, às vezes, não tem nenhum relacionamento com um homem amoroso, ou nem nunca teve, e ele simplesmente cisma com aquela mulher, e ele invade a vida da mulher de todas as formas. Aí eu tô falando até de mídia, tá? Ele invade Instagram, ele invade Facebook, ele persegue a mulher, enfim, para uma outra live, digamos, esse tema. E a gente também pode fazer depois uma outra live futuramente para falar do seu terceiro livro. A senhora pensa em fazer um terceiro? E aí, como é que é? Como é que conta pra gente? Com certeza. Ano que vem, já vou lançar um outro. Estou tendo alguns convites de outras editoras. E como eu também trabalho, né? E a gente não pode escrever besteira, a gente tem que estudar muito, pesquisar muito para escrever, inclusive de uma forma que qualquer mulher entenda o que está ali, né? Porque a gente tem que se preocupar com a cultura, com o nível da pessoa, se é intermediário ou se nem tem escolaridade, ela não tem como ler. Então a gente tem que fazer uma outra forma, por isso que eu trabalho também muito com live. E não vou parar, não. Eu comecei com revista jurídica, entrou livro, não vou parar, não. E agora a senhora pode falar onde a gente consegue comprar o seu livro, para quem tem interesse, onde a gente consegue achar e fazer também as suas considerações finais. Bom, esse livro é da editora Líder, foi uma série especial, série Mulheres, em que a editora ela é de São Paulo. Eu fui convidada, embora sendo do Rio de Janeiro, e até achei inicialmente que era uma piadinha, porque só tinha paulista. A homenagem e o lançamento foi em São Paulo. Eu consegui convencer a editora que fizesse aqui também, para que os meus conhecidos pudessem estar presentes. Foi feita a Noite de Autógrafos na Livraria da Travessa. E estamos em conversação, né, para esse próximo livro aí. Talvez até eu entre como coordenadora, não sei, porque eu também tenho o meu trabalho como advogada, que eu não posso deixar, porque é como eu pago conta, gente. É a minha profissão, né? E, enfim, as minhas considerações são essas. Podem me procurar pelo Instagram, no da tá aqui. Fico até 3 horas da manhã respondendo. Ele é profissional. Eu não posso fechá-lo justamente para poder atender essas pessoas. Eu sou procurada diuturnamente. E contem comigo. E agradeço muito o convite do Jornal DR1, principalmente a doutora Ana Cristina, a qual eu tenho uma grande admiração pelo trabalho dela. A acompanho também, que é uma guerreira. E agradeço a você por estar hoje comigo. Eu que agradeço, nós te agradecemos, doutora Ana Cristina também, um exemplo de referência de uma mulher também que luta e que batalha para estar aí também, tendo os mesmos direitos que os homens. Então, assim, grandes personalidades femininas aqui hoje sendo citadas. Foi um prazer falar com a senhora. Eu espero que futuramente a gente volte a entrar nesse assunto, que é uma pauta tão importante, que a gente tem que servir essa educação para as pessoas entenderem a importância de ter uma mulher dentro da política ou de estudar sobre essa pauta feminina, porque esses assuntos, não só feminicídio também é importante, mas assuntos como o assédio moral, assédio físico, patrimonial, abuso psicológico, exato. São assuntos que a gente também precisa falar, precisa entender e precisa ensinar, porque muitas mulheres não têm o conhecimento. Eu tenho certeza que muitas mulheres
que assistiram ou que vão assistir podem se sentir, de certa forma, tocadas, às vezes podem se identificar com o que você falou, que está acontecendo, ou de alguns episódios que você citou, e possa ser que num futuro chame você no Instagram, entre em contato com a senhora para entender mais sobre a situação, para deixar a senhora par, para ver se a senhora pode ajudar. Então, assim, eu acredito, embora a internet a gente tem que ter muito cuidado, porque é um lugar também que abrange muita fake news, É eu acho que é verdade. um lugar também que pode espalhar ensinamentos e educação, e você fez isso aqui hoje. Então, assim, em nome do Jornal da Rio, muito obrigada por ter explicado isso para nós, pra gente. A sua live vai ficar salva aqui para todo mundo poder assistir depois. Eu te agradeço em nome do jornal, muito obrigada. E que venham as próximas, doutora. E Eu, é isso. eu que agradeço. Você pode deixar o meu Instagram, querida? Claro, vai ficar salvo aqui nos Tá comentários. ótimo. É um Tá? meio de comunicação. Isso. Pessoal, é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima live. E é isso. Jornal da R1, sua cidade, seu jornal, compromisso com a verdade. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Tchau, tchau.